Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a falar sobre a minha experiência em projetos paisagísticos em empreendimentos de custo reduzido. Continuando a nossa conversa que a gente fez na parte 1, na parte 2, em 1992 aconteceu uma coisa muito bacana. Estava eu fazendo um projeto para a roça residencial, conversando com o Paim, era o projeto paisagístico da nova sede da Roce, e de repente ele falou, olha Budi, eu tenho um projeto aqui, que não é bem um projeto, é um produto, é um novo produto. E esse produto é mais popular, é um projeto que não cabe paisagismo, é uma coisa muito mais simples, mas é o seguinte, eu queria ouvir a sua opinião, mas deixa para lá, porque realmente não vai caber paisagismo, porque nós não temos verba para isso tudo. Tudo bem. 15 dias depois ele me liga e fala, vem cá, vamos conversar. E quando eu cheguei lá, ele disse o seguinte, lembra daquele produto que eu te falei, que a gente está querendo lançar e tal? Vai chamar Plano 100. Esse nome vem de 100 parcelas, quer dizer, as pessoas vão pagar 100 parcelas para comprar o seu imóvel. Naquela época, gente, nós estávamos numa inflação desenfreada. 1990 chegou a bater o pico de inflação mensal. Chegava às vezes a 40%, 50% da inflação no mês. Era uma coisa maluca. Por outro lado, também não tinha financiamento. Então, o Paim bolou todo um sistema de você comprar apartamentos, tendo como modelo, mais ou menos, o consórcio de automóveis. Como é que funcionava isso? As pessoas iam pagando uma espécie de prestação e quando terminava de pagar, ela recebia o seu imóvel. Tinha também uma coisa de lance, quem desse o lance maior levava o apartamento naquele mês. Aliás, esse plano exigia que se fizesse no mínimo 3 torres para poder dar aquele tempo das pessoas irem pagando, começava a construção de uma, depois da outra e depois da outra. Ou seja, existia toda uma logística para que a coisa funcionasse. Quando o Paim abriu a planta, eu falei, puxa Paim, a mulher, a mãe, que geralmente decide a compra do imóvel, nesse caso, não vai gostar, não vai se encantar. E ele disse, por quê? Eu disse, porque é o seguinte, olha aqui você tem as torres, junto às torres você colocou os carros e toda a área de lazer está depois dos carros. A mãe não vai querer que seu filho atravesse todos os carros para brincar no playground. Essa percepção rápida eu tive, obviamente, em função de discussões que eu já havia feito lá na faculdade de arquitetura, quando eu era professor e discutia essas relações com os alunos. E aí ele me disse, Abud, eu quero você aqui trabalhando com a gente. E nesse processo eu fiz nem sei quantos, com certeza mais de 50 empreendimentos, né, espalhados para o Brasil inteiro, desde Porto Alegre até Natal. Aliás, eu lembro Natal, na televisão, pegando 3 notas de R$100, tinha acabado de sair a nota de R$100, e ele punha 3 notas, uma em cima da outra, e falava, essa é a entrada que você tem que dar para comprar o seu apartamento. Lotou o estande de vendas, o estande de venda tinha toda uma logística, foi um processo maravilhoso, de grande sucesso. A ideia do Plano 100 sempre foi ter um custo baixo para atender pessoas que pudessem comprar esse empreendimento. Com o tempo, e por ser um produto muito bom, ele começou a atingir pessoas com maior poder aquisitivo. Olha que interessante. Bom, como o Plano 100 estava dando certo e tudo que dá certo instiga a concorrência, apareceu no mercado o Plano Melhor, que obviamente se inspirava no Plano 100. Inclusive o próprio nome fazia uma referência direta ao Plano 100. E o Plano Melhor foi feito com a associação de 2 empresas, a CGN e a Goldfarb. E aí nos contrataram para fazer os projetos deles também. Como eu não tinha nenhum acordo de exclusividade com o Plano 100, eu comecei a trabalhar também para o Plano Melhor. Até porque eu já conhecia a CGN, já conhecia a Goldfarb, já tinha trabalhado para eles e foi um processo natural. E eu mostro aqui
alguns conceitos utilizados no Plano Melhor que diferenciavam um pouco das características do Plano 100, pelo menos em termos de imagem, se a gente quiser dizer também em termos de estilo. Bem, 4 anos depois do Plano 100, a inflação já tinha diminuído, já começavam os financiamentos, a Rossi lançou o Vida Nova. Os apartamentos do Vida Nova eram menores do que o do Plano 100. O Vida Nova girava em torno de 45, 50 metros quadrados, enquanto o Plano 100 era de 65, 75 metros quadrados, 3 dormitórios. E segundo o Paim, o público-alvo do Vida Nova eram profissionais liberais, comerciantes que estavam iniciando a sua carreira. Ou seja, pessoas que tinham uma aspiração grande na vida, mas ainda estavam ali sem poder aquisitivo. Outro produto que a Rossi lançou foi bem emblemático e eu tenho muito orgulho de ter participado, foi o Vila Flora. O Vila Flora foi outro case, mas aí de um grande conjunto, mais horizontalizado, com predinhos baixos. E ali a gente também teve condições de colocar o paisagismo para criar uma ambiência, para criar uma ambientação bacana. Eu me lembro quando eu cheguei no local, falei, nossa, mas isso é um pasto. Realmente tinha até vaquinha pastando. E a gente viu, então, como transformar aquele pasto numa coisa urbana, gostosa, abraçado pela natureza. E aí, esse foi um case espetacular, que aliás não só ganhou o prêmio Master na época, como foi o Prix d'Excellence. Esse prêmio é dado pelos melhores empreendimentos do mundo. Quer dizer, o prêmio Master aponta os melhores, esses melhores são comparados aos melhores de aproximadamente 40 países e aí saem então esses empreendimentos premiados. O Vila Flora foi um desses, que também iniciou como um empreendimento bem popular, mas depois, pelas características urbanas interessantíssimas, ele se tornou um empreendimento mais para a classe média. Tanto o Plano 100 quanto o Vila Flora, eu quero fazer vídeos específicos, porque vale a pena. São realmente histórias muito interessantes para contar. Depois a Cirela me chamou para fazer um projeto que eles estavam desenvolvendo também maravilhoso. Eles chegaram à conclusão que a industrialização total para fazer empreendimentos populares não funcionava no Brasil, por vários motivos. Então, eles estavam trabalhando num mix de artesanato com indústria, utilizando a mão de obra, requalificando essa mão de obra. Eu me lembro perfeitamente ali nos canteiros de testes, o que eles faziam? A forma de assentamento do bloco não era com massa, passada com colher, era com aquele saquinho tipo de confeiteiro, sabe, que se aperta e sai a massa na ponta. Exatamente, as pessoas passavam ali, iam colocando bloco sobre bloco, o bloco tinha um desenho especial que se encaixava, já passava a tubulação. O alinhamento era feito através do batente da porta. A porta, ao invés de ter 2,10 tradicional, ela tinha 2,20. Por quê? Porque o bloco tem 19 mais 1 de massa dá 20 e 2,10 não é múltiplo de 20, 2,20 sim. Então se colocava o batente, se alinhava esse batente metálico, ele já era em forma de U para o bloco se encaixar exatamente nele, e aí se começava as fiadas de blocos e através de linhas você ia aprumando esses blocos para que eles ficassem perfeitamente nivelados. A bacia sanitária tinha uma saída lateral, todo o esgoto, ao invés de ficar dentro das paredes, era colocado fora, fazia parte da fachada, era bem interessante. Tínhamos também uma varandinha, a varandinha era necessária para que a grua pudesse levar, então, os fardos de tijolos, de material de construção, toda a elétrica já vinha em chicotes pré-montados, a hidráulica também já tinha muita coisa organizada. Enfim, era um projeto lindo que infelizmente não saiu do papel. Não saiu do papel, mas para mim foi uma experiência fantástica, porque projeto, quando você participa, você já imagina que aquilo vai ser uma realidade e não que aquilo obviamente não vai acontecer. Então estudamos o paisagismo, fizemos cadernos organizados de como seria um salão de festas, como seriam as churrasqueiras, como seriam os playgrounds, como seriam as quadras, tudo isso com detalhes já
pré-organizados, aprovados. Para quê? Para que se fizesse orçamentos. Então, assim que se começava um conjunto, você sabia, esse salão de festa custa tanto, o maior custa um pouco mais. Aqui nós temos um playground que custa X, a churrasqueira vamos por 2 ou 3, em função, obviamente, da quantidade de pessoas, do VGV da obra. Foi uma experiência fantástica, apesar do produto não ter vingado. Agora eu vou mostrar 2 empreendimentos para vocês que eu não cheguei a desenvolver projetos de paisagismo. São empreendimentos populares em Campina Grande, com lotes de 8 por 20. Olha que interessante. E não apenas 8 por 20. É possível você comprar 3 lotes, então como tem 8 de frente, são 24 metros, e redividi-los em 4. Então você vai ter lotes de 6 por 20. E dá para se fazer essas casinhas muito charmosas. Olha que bacana. Tem até esse condomínio fechado de lotes de 8 por 20, e olha o padrão das casas. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, é possível você ter lotes pequenos, mas se você tiver bom gosto, você consegue fazer coisas charmosas, bonitas, dignas. É isso que eu acho. Beleza traz dignidade e todo mundo gosta de ser tratado dignamente. Olha esse clube desse empreendimento, que bonitinho. Aqui os lotes da esquina tem que ter um recuo maior de 4 metros. Então, ao invés de 8 por 20, ele tem 12 por 20. Mas olha o padrão da casa. Veja se isso não é uma coisa muito bacana. No loteamento aberto, eles juntam também vários desses lotinhos 8 por 20 e fazem esses predinhos baixos. Olha, se não deve ser um exemplo para o Brasil esse tipo de construção. Para terminar, eu quero mostrar esse empreendimento que a gente fez o projeto de paisagismo no interior do estado de São Paulo. Aqui as edificações são populares, mas entre esses edifícios, obviamente, tem um espaço. E nós trabalhamos esse espaço de uma forma muito bacana. Desde a entrada, você já tem ali ao lado um coworking, claro, por que não? Você tem o salão de festas com a brinquedoteca acoplada, nós temos churrasqueiras, nós temos todo o caminhar muito bem pensado para que esse percurso seja bastante agradável. Temos várias pracinhas distribuídas, quadras esportivas e o conjunto aquático. Não é uma piscina complicada, o desenho é simples, é linear, mas olha que charme. E ao lado da piscina nós temos um espaço família, que uma família pode reservar aquilo ali no final de semana, e ele tem o seu espaço específico. Nós temos o spa, espaço mulher, sanitários, ou seja, um lugar super agradável, super digno e super bacana. Gente, para terminar, eu digo o seguinte, não é porque é habitação popular que tem que ser uma porcaria, muito pelo contrário. E pelo amor de Deus, né, isso é um pré-conceito. É possível você dar soluções muito bacanas, com materiais mais simples, com um custo mais barato, mas nem por isso ser uma coisa menos digna. É possível sim, é bacana, e a gente tem trabalhado muito, uma pesquisa constante, como os materiais que estão ficando mais baratos, como os porcelanatos, por exemplo, podem entrar aqui de uma maneira bacana, né, criando então um espaço humano, um espaço humanizado externo, que é esse sempre o nosso objetivo. Pessoal, estou terminando com a promessa de fazer um vídeo específico tanto para o Plano 100 quanto para o Vila Flora. Aguardem que eu acho que vocês vão curtir muito essa história de 2 produtos de muito sucesso. Se você gosta desse universo da arquitetura paisagística, que é todo o processo de pensar o espaço externo, principalmente para as pessoas, se inscrevam no canal, porque a toda semana a gente tem um conteúdo feito especialmente para você. E deixo aqui meu costumeiro abraço para todo mundo.